quarta. E você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão tremendo. É quase. Meu irmão tava preocupado, vocês iam acordar com o som. Eu falei, ei, pode gritar 2 horas, que é isso? A fonte do Satanás ali, ó. Babilônia Católica. Vamos continuar a pregação. Vamos ver uma irmã antiga daqui. Ela trabalha bem mesmo. Ela sou Leva a garrafa. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Boa tarde para vocês. Eu não tenho tanta voz mais, não. Tem que aumentar, porque minha voz não é igual do irmão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Um privilégio, tanto para nós, como para todos que têm essa oportunidade. Porque muitos morreram sem nunca ter escutado sequer um versículo da Bíblia. Muitos morreram sem nunca ter escutado o nome de Jesus. E não existe outra porta. Depois da morte, segue o juízo. Não existe outra porta. Foi aberta uma porta no céu, através do sacrifício que Jesus fez. Ele veio buscar e salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele veio buscar e salvar da condenação do inferno. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Todo pecado tem uma recompensa. E o salário do pecado é a morte. Não importa. Pecado tem nome. É só você ler a lista aqui em Apocalipse 21, 8, 22, 15. Tem uma lista. Ficarão de fora os incrédulos, os abomináveis, os idólatras, os feiticeiros, os que se prostituem e todos aqueles que amam e praticam a mentira. É uma pena que muitos não compreendem o que é a salvação. Muitos não sabem o valor que a sua alma tem. Então o diabo os engana. A Bíblia diz que Satanás enganou todas as nações da terra, porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. E ele mente desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo, Satanás está mentindo e o ser humano acreditando na mentira. Por isso que Jesus vai falar: vós tem por pai ao diabo. Seu pai é o diabo. Jesus está falando assim para os líderes religiosos da época, que o queriam matá-lo, que não queriam que ele pregasse, que ele curasse, que ele libertasse.
Porque a religião não faz isso. Mas a religião vende. Ela vende uma ilusão. A Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu que a religião é uma causa de grande lucro. Lucro. Por que tem tanta gente decepcionada com tal igreja? Porque não é a verdadeira. Porque a verdadeira igreja de Jesus Cristo caía na graça. Porque por onde eles passavam, os doentes eram curados, os possessos eram libertos, e eles vendiam as suas riquezas e repartiam com os necessitados. Essa é a verdadeira igreja que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O diabo treme quando ele vê um verdadeiro crente. Quando ele ouve um verdadeiro evangelho, o diabo sai correndo, porque ele não suporta a luz de Cristo. Apocalipse 2. Jesus escreve. Aliás, Jesus, ele dita essa carta para que o apóstolo João escreva 7 cartas. Mas aqui no capítulo 2, na primeira carta na igreja de Éfeso, assim diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa é uma carta. Jesus direcionou essa carta para a igreja de Éfeso. Quem era o pastor dessa igreja? O apóstolo João. Ele mesmo ficou muitos anos ali nessa cidade. O apóstolo Paulo também foi para essa cidade. E nessa cidade de Éfeso tinha uma deusa chamada Diana dos Efésios. Uma imagem de escultura. Está escrito no livro de Atos, capítulo 19. Uma imagem que se dizia ter caído de Júpiter. E o povo acreditava nessa patifaria, que uma estátua tinha caído de Júpiter. E o povo acreditava nessa mentira. E a Bíblia diz que toda a Ásia Menor, Turquia, nos dias de hoje, o mundo antigo daquela época, eles acreditavam nessa estátua. Eles acreditavam nessa deusa, que eles batizaram de Diana. E o culto deles era 2 horas, gritando: grande a Diana dos Efésios, grande a deusa Diana dos Efésios.
Mas sabe qual era o propósito desse culto? Vender estátuas. O propósito do culto deles era vender estátuas. Estátua de 5 centímetros, estátua de 10 centímetros, estátua de 50 centímetros, estátua de 1 metro, 2 metros. Propósito do culto não era nem adorar essa divindade, porque eles sabiam que era uma mentira, porque estátua nenhuma caiu de Júpiter. Olha que história! Como é que o diabo conseguiu enganar aquele mundo antigo? Porque eles não tinham a pregação do verdadeiro evangelho. Mas quando o apóstolo Paulo entrou naquela cidade, ele começou a perturbar os moradores da terra, daquela terra, dizendo: essas estátuas não são deuses, são obras fabricadas pela mão dos homens. Larga a mão desse negócio de Aparecida, de Conceição, de Fátima, de Lourdes. Larga a mão desse negócio, porque é um negócio sujo, é um comércio imundo. Usar o nome de Deus para se vender estátuas, para se vender imagens. Então o apóstolo Paulo, ele entra com a pregação. Jesus Cristo é o tema da sua mensagem. O apóstolo Paulo pregava a Virgem Maria, ele pregava Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não pregava a reencarnação, ele pregava a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Sabia que você vai ressuscitar? Você acreditando ou não, você vai ressuscitar. Não interessa se você acredita. A pregação de Paulo diz: Deus tem determinado um dia em que com justiça vai julgar esse mundo, e disso ele deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Por que aquela igreja era forte? Por que aquela primeira igreja era vil ali na pregação? Não tinha medo de nada, não tinha medo de morrer, não tinha medo de processo, não tinha medo de cadeia. Pregava, enfiava o dedo na cara dos governadores. O apóstolo Paulo foi posto diante dos governadores, pregou para eles, até que cortaram sua cabeça. Mas você pensa que a pregação dele parou? A pregação dele está viva e ecoando pelos 4 cantos da terra até hoje. Paulo não está aqui, mas a pregação dele está sendo anunciada até hoje. Deus não habita imagens de escultura feita por mão de homens. Deixe a vaidade. Parem de idolatrar essas imagens. Parem de fazer culto essas imagens. Por quê? Porque todo comércio com o nome de Deus é maldição. Todo tipo de comércio usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, é maldição. Por isso que esse Brasil vive maldição e maldição e maldição. Porque todos querem ganhar lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. A religião é uma causa de grande lucro. Mas Deus determinou um dia para julgar a humanidade. Sabe qual é esse dia? A ressurreição. E o dia que acontecer a ressurreição, a Bíblia fala em Apocalipse 20, versículo 6: bem-aventurados e santos
aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a morte não vai ter domínio sobre ele. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está, aguilhão? A tua força. A força do pecado é a lei. Nós não saberíamos o que é pecado se não fosse a lei. Então Deus enviou a lei primeiro, para que nós tivéssemos consciência o que é pecado. Deus é santo. E ele diga, seja santo, como é santo o vosso Deus. Escreveu Pedro. Seja santo, como é santo o vosso Deus. Só Ele pode nos santificar, nos purificar e nos justificar da condenação da morte. A pregação de Paulo era falar de Jesus, o que Jesus fez, por que ele fez? Porque ele nos amou, sendo nós pecadores. Porque tem muita gente que o diabo coloca na mente dele: você não merece, vai lá e se mata, você não presta, vai lá e se mata. E muita gente dá ouvido para o diabo, como Judas. Você quer um pecado igual de Judas? Vendeu Jesus. Tem muita gente vendendo Jesus hoje. É o que mais tem vendedores de Jesus por aí. Traidores. Mas você acha que Jesus não amava Judas? Judas o entregou com um beijo. Jesus chamou Judas de amigo. Amigo. Você trai o filho do homem com um beijo. Jesus gostaria muito que Judas fizesse o que Pedro fez. Pedro negou Jesus 3 vezes. Negou. Ah, você é um deles. Uma mulher disse isso. E, não sou não. Aí apareceu outro, você estava com ele. Não, eu nunca andei com ele, eu não sei quem ele é, eu não conheço. 3 vezes. É sua roupa, você fala igual ele. Não sou não conheço, não sei. 3 vezes. Pedro negou. Você acha que a igreja está edificada sobre Pedro? Você acha que Jesus ia edificar a igreja dele sobre Pedro? Pedro teve uma revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não revelou a carne e o sangue, mas sim o Espírito de Deus te revelou. Eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram. Ponha seu alicerce sobre Jesus. Não ponha seu alicerce sobre Pedro ou sobre qualquer outro homem. A nossa fé está baseada na pedra, que é Cristo. Não acredite no catolicismo dizendo que Pedro é o Papa, é o pai da igreja. Porque Jesus vai falar em Mateus 23, versículo 9: a ninguém na terra chamei de vosso pai, a ninguém na terra chamei de vosso Papa, porque um só é o vosso Pai, é aquele que está no céu. Jesus é a pedra que os próprios judeus rejeitaram. A igreja está edificada sobre essa pedra. Essa pedra é a palavra de Deus, o caminho, a verdade e a vida. A cidade de Éfeso, alguns acreditaram na pregação de Paulo, fizeram um alvoroço na cidade, mas a preocupação era o lucro. A preocupação daqueles homens religiosos era vender estátua. Você já
pensou quantas estátuas da Aparecida já foi vendida no Brasil? Você já pensou quantas estátuas da Maria de Jesus já foi vendida no mundo inteiro? Você já pensou quanto custa um Jesus de ouro? Você já pensou quanto custa o quadro do Leonardo da Vinci pintando Jesus, pintando a Maria, naquele quadro famoso, La Pietà? Sabe quanto custa um quadro do Miguel Ângelo? Milhões de dólares. Milhões de dólares. Agora o sangue de Jesus, você sabe quanto custa? Você sabe quanto custou Jesus derramar o sangue dele naquela cruz, por mim e por você? A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. A maioria leva a vida religiosa relaxadamente. São relaxados. Não estão interessados em Bíblia. Não estão interessados em Jesus. Só estão interessados em viver essa porcaria de vida. Comer, beber e se divertir. Comer, beber e se divertir. Futebol, cachaça. Cachaça e futebol. E depois que morrer? A Maria vai rogar por mim. Mentira. O meu espírito se alegra em Deus. O meu Salvador, disse Maria. Jesus foi o Salvador da Maria, porque Maria era uma pecadora como qualquer um de nós. Deus não tem mãe? Ela é o princípio de toda a criação. Ela é o alfa, ela é o ômega. O que era, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ninguém está acima dele. Maria passa na frente. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Maria está morta. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Vem tu e me segue. Eu estarei com vocês. Ei, católico, Jesus disse: eu estarei com vocês, porque ele é o primogênito dos mortos. Só ele ressuscitou, por enquanto. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Sabia que Jesus está aqui? Aqui tem dois. Eu creio que Jesus está aqui. O diabo não chega nem perto. E passa longe. Ele não tem coragem de chegar perto. Eu vou matar esse pregador. Você não chega. Você não chega a 2 metros. Você não chega. Se chegar, cai no chão. Jesus está aqui. Não sai de casa para brincar. Não sai de casa para mendigar. Eu saio de casa para pregar o verdadeiro evangelho. Jesus Cristo está vivo pelos séculos do século. E se você não largar esse maldito Flamengo, você vai queimar no inferno. Que essa idolatria maldita, esse futebol maldito, essa idolatria dos infernos. Nós fomos criados para dar louvor. Louvor ao verdadeiro Deus. Você acredita em Deus se eu tiver dinheiro? Você é um miserável. Só sabe adorar a Deus se tiver dinheiro, miserável. Ele não veio aqui para dar dinheiro. Ele veio aqui para oferecer vida. De onde que ele me tirou? 4 hospitais psiquiátricos. Quebrei 2 ambulâncias. Rasguei a camisa de força. É roqueiro, maconheiro, católico romano. Me jogaram na cadeia. Drogado, maconheiro romano. Só sabia rezar de Maria. Não sabia mais porcaria nenhuma. Jesus foi me pegar no fundo do poço. Me tirou da mão do diabo. E me escolheu. Me escolheu para pregar o evangelho. Infelizmente, muitos não o conhecem, não sabem, só ouviram falar dele.
mas não sabem quem Ele é. É um Deus perfeito. É tudo que nós precisamos. Um Deus perfeito, onisciente. Ele conhece todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, ninguém tem mais poder do que Ele. Não existe ninguém semelhante a Ele. A igreja de Éfeso vivia no meio dessa idolatria, adorando aquela deusa Diana dos Efésios. É só você olhar para o Brasil inteiro. Pará, uma estátua do Círio de Nazaré. Você vai em São Paulo, uma estátua da Aparecida. Você vai no Rio Grande do Sul, Senhora dos Navegantes ou Iemanjá. Vai no Nordeste, é fulano, é ciclano e beltrano. Imagem da escultura do Brasil inteiro. Não leram a Bíblia? Nunca leram as Escrituras? Jesus falando em João capítulo 4, Deus é Espírito. E Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Não tem nada com mãe, não tem nada com Pedro, nem com Paulo, nem com João. É aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Como que você vai vender Deus? Ele é Espírito. Como que você vai comprar um Deus para pendurar no pescoço? Ele é Espírito. Como que você vai carregar um Deus em procissão? Ele é Espírito. É maldição. Por isso que o povo está debaixo de maldição. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz. Os ídolos dos povos, Salmo 115, são prata e ouro, são obra da mão dos homens. Eu lembro que acho que em 1982 um maluco entrou na Basílica de Aparecida, deu um tiro e quebrou a estátua. Pronto. Agora tem que chamar um engenheiro, um cientista, um artista para colar os pedacinhos da estátua. Agora a estátua está lá atrás de um vidro à prova de bala. Tenta dar um tiro em mim. Vamos ver se pega. Vem cá e tenta dar um tiro na minha cara. Vamos ver se funciona. Vamos ver. Porque para estourar uma estátua de gesso é fácil. Mas para você queimar Jesus, para você matar Jesus, Ele já morreu. Eu já estou morto com Ele. Quando é que vocês vão entender o que é Evangelho? Eu estava entrando no Iapoque. Deus me mandou nos 4 cantos do Brasil. Essa Kombi velha. Sem pedir dinheiro para ninguém. Não tenho cara de mendigo, não. Não sou malandro de púlpito para ficar arrancando dinheiro de viúva. Não sou maçom para estar em cima dessas igrejas pregando mentira. Deus me enviou, Deus enviou esse irmão que está comigo para pregar a verdade. Se você quiser ouvir, muito que bem. Se não quiser, vai ouvir do mesmo jeito. Estava entrando no Iapoque, 200 quilômetros de uma cidade para outra, 120 de terra. Não tinha gasolina para voltar. Bem na entrada da cidade. Estava lá a vigilância sanitária. Tudo querendo dar vacina, dar vacina, dar vacina, vamos dar vacina. E o exército brasileiro ali, apoiando essa patifaria dos infernos. E eles perguntaram para mim, você tem carteira de saúde? Eu falei, não tenho, eu tenho Bíblia. Você tomou vacina? Não, eu tomei ao sangue de Jesus. Ah, então você vai ter que fazer o exame. E era um gay ainda, para complicar mais a situação para eles. Eu falei, aqui, meu filho, eu não vim aqui de tão longe
para fazer exame de vacina, muito menos para furar meu braço com a sua agulha. Eu falei, vocês só vão acreditar no inferno o dia que vocês morrerem e abrir o olho. Vai descobrir que o diabo enganou vocês. Eles não falaram nada. Então vai embora. Aquele que se dobrar diante do diabo é um covarde. Aqueles que tomaram essa maldita vacina com medo de perder o emprego é um covarde. Porque vocês foram avisados. Vocês foram avisados, mas não tiveram fé. Tiveram que correr atrás da vacina. Botaram a máscara, pastores com máscara. Pastor de bode, fazendo culto com máscara. Jesus Cristo deu poder e autoridade para a sua igreja curar os enfermos e expulsar demônio. Cadê a igreja? Morta. Morta. A igreja de hoje está morta. Vamos fazer o velório da Assembleia de Deus. Está morta. Vamos fazer o velório dessas igrejas presbiteriana, batista, metodista. Está morta. Católica nem nasceu. Não está morta porque não nasceu. Nasceu na idolatria. Apocalipse 2. E escreve. Está escrito. Escreve. João escreveu. Isso diz aquele que tem na destra as 7 estrelas, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, que anda no meio das 7 lâmpadas. O Espírito de Deus dividido em 7, percorrendo toda a terra. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de discernimento, espírito de profecia, espírito de cura, espírito de libertação, espírito de louvor, espírito de adoração. Conheço tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço tua paciência, virtudes. Não pode sofrer os maus, e pusesse às provas aqueles que se dizem ser apóstolos. Quem disse que Valdomiro é apóstolo? Quem disse que Agenor Duque é apóstolo? Quem disse que o Papa Francisco ou o Papa Leão é apóstolo? Não existe mais apóstolo. Foram só 12. Eram 12 tribos de Israel. Eram 12 apóstolos. Apocalipse vai falar os 24 anciãos que estavam diante do trono. Não tem mais apóstolo. Por que vocês acreditam em Valdomiro? Porque vocês querem ser boiadeiro. Vocês gostam de chifre, não é? Por isso você vai atrás do vaqueiro. Porque apóstolo não anda com dinheiro. Apóstolo anda cheio do Espírito. Dizem ser apóstolos. Estão mentindo. Se abrir na internet hoje, você vai encontrar mais de 1000 falando que é apóstolo. Apóstolo foi Paulo. Pergunta para o seu apóstolo quantas chicotadas ele levou no lombo. Pergunta para o seu apóstolo aí, Pai do Senhor. Pergunta para o seu apóstolo quantas vezes ele foi preso, apedrejado. Pergunta lá para o Valdomiro. Pergunta para o Papa. Pergunta para eles quantas varadas eles levaram nas costas por pregar o Evangelho. Não é por ser corrupto como Malafaia. Vai ser preso porque é ladrão, faz lavagem de dinheiro, por isso que vai para a cadeia. Mas os apóstolos verdadeiros iam para a cadeia por fazer o que eu estou fazendo aqui. Veio um padre me processar, um padre da diocese da cidade de Goiás.
Ele queria 40 mil porque eu dizia que as suas imagens são maldição. Ele falou, vou te processar. Padre Rico colocou três advogados bons. Falei, pode colocar, filho. Eu nem no fórum fui. Eu não tenho endereço. Eu sou peregrino numa terra estranha. E que ele quiser tirar foto comigo, pode tirar também. Não sou artista. Mas põe lá no Facebook que você encontrou o homem de Deus na praça. Põe lá no seu Facebook que você encontrou o homem de Deus e você vai se converter. Sou artista não, para dar palco pro diabo. O padre perdeu o processo. Queria 40 mil. Teve que pagar 4. A senhora. Teve que pagar 4 pro fórum. O nome do juiz aqui da terra, o sobrenome dele era Jesus. Eu não sirvo um Deus morto. Eu não estou pregando uma igreja morta. Eu faço parte de uma igreja viva. Conheço tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço tua paciência. 3 virtudes que essa igreja tem: obra, trabalho, paciência. Mas isso qualquer pessoa pode ter. Todo mundo trabalha. Todo mundo vai fazer alguma coisa. Você queria ser um vegetal? Viver numa cama? Você gostaria? Eu conheci um rapaz que tinha o meu nome e minha idade. Era um vegetal. Conheci no hospital. Deus falou, eu criei esse rapaz e ele é assim porque foi eu que fiz ele, para ficar como vegetal na cama. E sabe o que Deus falou para mim? Eu criei você para você pregar. E se você não pregar, eu coloco você na cama, eu tiro ele da cama e coloco ele para pregar. Você entendeu? Todo mundo está aqui para fazer uma obra. Todo mundo está aqui para trabalhar. Deus nunca mandou sustentar vagabundo. Eu vou lá, eu vou pregar lá na Cracolândia em São Paulo. Eu fico esperando eu levar marmita. Marmita? Jesus, a Bíblia manda sustentar órfão e viúva, malandro que fica usando droga na Cracolândia. Deus mandou trabalhar. Quem não trabalha não come. Quem não trabalha não come. Essa igreja aqui trabalhava, tinha obra, tinha paciência. Mas o mais importante, ela abandonou o amor. Abandonaram o amor. Sabe que João escreve? Deus é amor. Quer dizer que você não ama ele? Quer dizer que a igreja de hoje abandonou ele porque não tem mais amor? Jesus fala em Mateus 24:12 que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Esfriou o amor. Deus é amor. Então não tem mais amor. Não tem mais Deus. Romanos 1:28. Não se importaram de terem conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou. Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículo 10. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus enviou o espírito do erro para que creiam na mentira. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Sabe por que aquela igreja era cheia de amor? Porque ela queria morar no céu. Ela não queria morar em Brasília.
Ela não queria morar na praia de Copacabana. Ela não queria morar nos melhores palácios dessa terra. Ela queria morar no céu. Aí chegava o exército romano e perguntava para aqueles crentes: você, diga aí, quem é o seu senhor? Alguns covardes falavam assim: César. César é o meu senhor. Ah, então tá bom. Então você fica vivo. Mas quando eles enfrentavam um crente lavado no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, os soldados romanos entravam em vilas inteiras e perguntavam: quem aqui é cristão? Eles falavam: Jesus Cristo é o meu Senhor. Eles queimavam vivos. Aquela igreja estava viva porque não tinha medo de morrer pelo amor de Jesus Cristo. Por isso que eles estavam vivos. A igreja hoje está se escondendo debaixo da saia do Lula, debaixo da saia do Bolsonaro, debaixo da saia do Papa. É uma igreja de covarde, é uma igreja morta. É a igreja de Laodiceia. Só tem dinheiro. Eu não tenho presidente, para mim é um vagabundo, filho do diabo. Eu tenho o rei que está sentado no trono. Não preciso de vagabundo de Lula e nem de Bolsonaro. Eu pensando que eu preciso de Bolsa Família? Eu tenho o polvinho que desce do céu. Os vagabundos da terra vão morrer na mão do diabo. Está dando louvor para Lula? Ei, terrorista! Está dando louvor para Bolsonaro? O único digno de louvor é aquele que venceu a morte e ressuscitou. Por isso que a terra está gemendo com dores de parto. Abandonaram o primeiro amor. Se esqueceram de onde foi tirado. Eu não me esqueço. Da onde Deus me tirou? Impossível. Eu estava sentado no pátio da cadeia. Todo mundo lá fumando maconha. Tem mais maconha dentro da cadeia do que fora. A cadeia aqui do Brasil é uma vergonha. É uma pouca vergonha. Tem malandro que fica roubando, vai lá ficar comendo as custas do governo, porque é vagabundo. Não consegue ter força para trabalhar. Ele prefere ficar na cadeia. Comida na cadeia era boa. Marmita recheada, carne, frango, ovo, tudo de bom do melhor. Tinha que fizer uma cadeia mesmo, que botar o sujeito para trabalhar. Eu quero ver se ele sai de lá vagabundo. Cadeia é disciplina. E um ser humano precisa de disciplina. O ser humano é rebelde, precisa de correção. Deus corrige a quem Ele ama. Deus chama a exortação aquele que Ele tem como filho. E se não aceitar a correção, se não aceitar a disciplina, é bastardo. Seu Deus é o diabo. Quando é que vão acreditar no evangelho que os apóstolos pregaram? Estão acreditando em pilantra. Puseram ladrões em cima de púlpitos. Puseram ladrões, trambiqueiros. Puseram maçons em cima de púlpito. Puseram demônios em cima de púlpitos. Estão pensando que eu estou brincando? Deus já mostrou para mim, filho. Igreja que tem mais demônio do que gente. É isso que está acontecendo no mundo espiritual. Uma igreja morta. Só falta fazer o velório. O velório vai ser no dia que tocar trombeta. Aí você vai ver a choradeira desses evangélicos. Você vai ver a choradeira desses católicos. O que aconteceu? Onde foram aqueles crentes chatos? Onde foram aqueles crentes fanáticos?
No céu. Foi pro céu. Aquele crente chato, fanático, foi pro céu. Nervoso está Deus, se tiver uma igreja morta. Ele que está irado todos os dias, diz a Bíblia. Tiver uma igreja morta. A sombra de Pedro curava os enfermos. A sombra de Pedro curava os doentes. O lenço do apóstolo Paulo curava os doentes, expulsava os demônios. Mas Paulo não saiu vendendo lencinho, como Valdemiro. Viu? Paulo não saiu vendendo lencinho. Dizem ser apóstolos. Eu não tolero. Você tolera? Você tolera? Então você faz parte da máfia. Se você tolera esses pastores de bode, apóstolos do diabo, porque não é de Cristo, diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11. Não são apóstolos de Cristo, são apóstolos do diabo. Você tolera? Então você está com ele. Você vai para o buraco junto com ele. Jesus vai voltar em breve. Não está faltando mais nada, a não ser o toque da trombeta. O palco para o anticristo está prontinho. Inteligência artificial. Sabe o que é que o diabo criou isso? Porque o apóstolo Pedro escreveu que o ser humano se tornou um animal irracional, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, não sabe discernir entre a luz e as trevas. Isaías 5, versículo 20. Fim dos tempos, chamaria a luz de trevas, chamaria as trevas de luz, chamaria o doce de amargo e amargo de doce, chamaria o certo de errado e errado de certo. É o que está acontecendo hoje. Igreja evangélica de gay, igreja evangélica dos maconheiros, igreja evangélica dos nudistas, igreja evangélica dos macumbeiros. Tem igreja evangélica para adorar qualquer tipo de demônio. Mas essa igreja de Éfeso, Jesus está falando para ela: tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Deixou o primeiro amor? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida por pecadores. Você morre pelo teu filho, você pode morrer pelo teu pai, você pode morrer pela tua mãe, mas você não morre para salvar uma prostituta, você não morre para salvar um bandido. O verdadeiro pastor, ele dá a sua vida, ele não arranca a lã das ovelhas, ele dá a sua vida para resgatar uma alma da mão do diabo. Parece que eu tenho medo desses demônios que andam pela praça. Sabe que ele estava aqui com medo desses demônios cheios de drogas, demônios cheios de cachaça? Pode vir armado, filho, que aqui tem um exército, o exército do Deus vivo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Você sabe o que eu encontro na Cracolândia, em São Paulo? Ex-pastores, ex-evangélicos, ex-cantores gospel. Tá cheio? Eles falam para mim, todos eles frequentaram a igreja. Eu estive lá pregando 2 semanas antes de fechar. 1000 foi jogado na cadeia. 1000 deles foi jogado na cadeia. A pregação fez efeito.
é melhor você voltar para Jesus. Porque depois dessa pregação, ou você se converte, ou Deus vai te amassar. Ou você volta para Ele de joelhos, ou Deus vai te quebrar. Ou você se arrepende e volta chorando, ou vai chorar na cadeia, ou vai chorar no hospital. Porque Deus vai te pegar. Deus vai colocar um anzol no teu queixo. E vai trazer você, peixe. Vai trazer você de volta. E não vai perder você pelo diabo. E não endureça o coração. Não endureça o coração. Porque quanto mais você endurecer seu coração, mais a pancada vai ser forte. Você escutou? Não se faça de bobo, não. Não é para vocês não que eu estou pregando. Não se faça de lerdo. Você vai se lembrar dessa palavra. Pode ser no hospital, pode ser na cadeia, mas você vai se lembrar que o Espírito Santo falou com você hoje. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Faz tudo o que lhe apraz. O mundo está aí na mão do diabo. Milhões de pessoas morrendo e indo para o inferno, morrendo e indo para o inferno, morrendo e indo para o inferno. Morrem 4 ou 5 pessoas por segundo. Antes da pandemia, era um suicídio a cada 40 segundos. Isso antes da pandemia. O diabo está matando vocês com vacina, com todo tipo de drogas. Satanás sabe que tem pouco tempo, diz a Bíblia. Quando Jesus tirar a igreja da terra, diz que Satanás vai descer. E ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso que a terra está gemendo com dores de parto. A terra está gemendo com dores de parto. Então nem Lula nem Bolsonaro vai fazer porcaria nenhuma. Porque está escrito. Está escrito. E Deus vela para cumprir a sua palavra. Nenhum juiz da terra vai impedir. Nenhum advogado da ONU vai impedir que essas profecias se cumpram. Porque foi Deus que determinou. Falaria Deus e não faria. Falaria Deus e não cumpriria. Ele vela para cumprir sua palavra. Cumpriu na minha vida. Me tirou da mão do diabo. Lá, abre o coração e peça perdão dos seus pecados. Peça para o Espírito Santo te encher. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Peça para o Espírito Santo te guiar em toda a verdade. O sangue de Jesus Cristo, diga isso para a sua alma. O sangue de Jesus Cristo tem poder na minha vida. Sou lavado e sou remido pelo sangue do Cordeiro. Diga. Diga. Diga para a sua alma. A nossa alma tem sede do Deus vivo. Vamos entrar na presença dele e vamos nos alegrar, filho. Porque logo em breve vai tocar essa trombeta. Os mortos ressuscitarão. Os vivos serão arrebatados. A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E logo vamos estar reunidos, sentados na mesa com o Cordeiro. E ali nós vamos participar de um verdadeiro banquete. O próprio Senhor vai estar lá. Aqui na terra vai ter o banquete dos urubus. Já viu? Já reparou que a cidade está cheia de urubu?
Tem um rio aqui que é só esgoto. Dá nojo de passar do lado do rio. Isso aí, sabe o que representa esse rio? A vida espiritual dessa cidade é o esgoto. Deus me mostrou um demônio que controla essa cidade. Beelzebub, Baal-Zebub, o demônio que controla essa cidade, esse estado. Os fariseus religiosos chamaram Jesus de Beelzebub, o Deus das moscas. Vai ter um banquete aqui na terra. Os corruptos, esses malditos corruptos, vão ser comida de urubu. Esses malditos políticos, artistas, jogadores de futebol, esses malditos ídolos vão ser comida de urubu. Você quer sentar na mesa com Jesus ou quer ser comida de urubu? Então levanta, pega a tua cama e anda. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está às portas, o juiz dos vivos e dos mortos. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem, é problema dele. Só as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É. Deixa ele ficar blasfemando que não vai entrar ninguém lá. Se entrar, vai. Entra aí, irmão. Aleluia. Glória a Jesus.